pessoal! Nessa videoaula, a gente vai comentar um pouquinho sobre aquele tipo especial de proteína, as enzimas, né? Que, como a gente comentou na videoaula anterior, são proteínas que têm função catalítica. Vamos começar. Falando em enzimas, como eu falei anteriormente, né? As enzimas são proteínas especiais. É importante ressaltar que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Ou seja, toda enzima pode ser caracterizada como uma união de vários aminoácidos, mas nem todas as proteínas têm essa função de enzima, têm função catalítica. Nem todas as proteínas têm função de acelerar as reações químicas, tá certo? Bom, as enzimas não são consumidas durante a reação química, ou seja, aqui dá para visualizar bem. Eu tenho uma enzima, aqui eu tenho o substrato. Essa enzima se liga ao seu substrato e forma um produto, né? Essa enzima promoveu a união desses dois componentes do substrato, formando uma outra substância, mas vocês conseguem perceber que a enzima está intacta? Ou seja, ela não é consumida na reação química, ela não sofre modificação nem degradação quando a reação química acontece. Quando ela promove a catálise, ou seja, quando ela promove a aceleração de uma reação química, ela não é consumida, tá certo? Uma outra característica é que as enzimas, elas se ligam com uma alta especificidade ao seu substrato. Aqui eu tenho a enzima mais uma vez, vocês percebem que ela se liga aqui a esses dois substratos, o amarelo e o vermelho, ela se liga com um encaixe perfeito. Nós falamos que isso se deve a uma alta especificidade que a enzima possui aos seus substratos, tá? Antigamente, os pesquisadores falavam que a enzima atuava no seu substrato como se fosse a chave em uma fechadura, né? Com o encaixe perfeito, tá certo? Agora, para ficar mais visível, aqui eu estou representando essa tesourinha como o papel de uma enzima. Qual é a enzima? A amilase, tá? Que é a enzima que degrada o amido em várias moléculas de glicose. Lembra que o amido é um carboidrato, um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose, né? Cada estrutura dessa está representando uma molécula de glicose, né? Percebam que antes essas moléculas estavam todas unidas, formando o amido. Aí, quando você coloca o amido, que é o substrato, em contato com a enzima, né, que é a proteína, no caso a enzima chamada de amilase, essa enzima quebra o amido em vários monômeros de glicose. Beleza, pessoal? A atividade dessas enzimas vai depender de alguns fatores. Quais são eles? Temperatura, pH e concentração do substrato. Ou seja, cada enzima tem uma temperatura, um pH e uma concentração do substrato em que ela atua de maneira mais eficiente, que eu chamo de temperatura ótima, ou pH ótimo, ou concentração ótima de substrato para a atuação da enzima. É importante ressaltar que em condições extremas, por exemplo, em temperaturas altíssimas ou em pHs muito baixos, as proteínas, elas perdem a sua função. Eu falo que elas desnaturam. Olha que eu estou representando uma proteína ativa, né, na sua estrutura quaternária, e essa proteína, quando eu a submeto a uma condição extrema, por exemplo, de temperatura, o que acontece? Ela perde a sua estrutura quaternária, ela desnatura a quaternária, a terciária e a secundária, né? Ela volta para o seu estado primário. Então, ela perde a sua função. E isso acontece quando as enzimas são submetidas a qualquer extremo desses fatores que eu apresentei anteriormente, tá certo? Bom, e é muito legal a gente avaliar, gente, a resposta da atividade enzimática, né, a eficiência das enzimas
à medida que a temperatura vai aumentando. Olha como as enzimas, em geral, se comportam. À medida que a temperatura vai aumentando, a atividade da enzima, a eficiência da enzima vai aumentando até chegar a um nível máximo. A partir daí, se eu aumento a temperatura, olha o que acontece com a atividade da proteína ou da enzima, começa a cair, tá? Até ela chegar aqui ao ponto de desnaturar completamente e perder a sua função, como eu falei anteriormente, tá? Grande parte das enzimas tem uma temperatura ótima de 40 graus Celsius, tá? Abaixo disso, como a gente observa aqui no gráfico, ela vai perdendo a sua atividade e acima disso também ela vai perdendo a sua atividade. Outro gráfico legal de se avaliar é este que mostra a atividade da enzima em relação à alteração do pH, tá? A maior parte das enzimas atua aqui, olha, em pH neutro, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a pitialina. Essa enzima, vocês podem observar que ela tem um pH ótimo em torno de 7. Abaixo desse pH ela começa a desnaturar, acima desse pH ela começa a desnaturar, né? Agora, olha que interessante, essa enzima aqui, a pepsina, que é uma enzima produzida pelo nosso estômago, ela atua melhor em ambiente ácido, que é o caso do nosso estômago, né? Então, vocês podem observar aqui, olha, que no pH, a próxima a 2, que ela tem a sua atividade ótima. Abaixo, ela começa a desnaturar, acima de 2, ela também começa a desnaturar. E por outro lado, a gente tem aqui a tripsina. A gente pode observar que o pH ótimo dela é bem básico. Ó, pH 9, que ela tem maior eficiência, pH que é o pH ótimo dessa enzima. Abaixo, mais uma vez, acontece a desnaturação e acima de 9, a tripsina também desnatura. Tá certo? E por fim, vamos observar aqui a atividade enzimática, né, da maior parte das enzimas em relação à concentração do substrato. Percebam que quanto maior a quantidade de substrato, maior vai ser a atividade da enzima. Mas isso não acontece indefinidamente, não. E acontece até chegar a um platô, tá certo? Acontece até toda a enzima já estar ligada a um substrato. Porque vocês lembram que a enzima tem que se ligar ao substrato para promover a reação química, para promover a catálise, né? Então, quando todas as enzimas estão ligadas a um substrato, não adianta eu colocar mais substrato que não vai ter enzima livre para se ligar. Então, não vai ter aumento da atividade enzimática, por não ter enzimas livres para poder se ligar ao excesso de substrato, tá certo? Gente, vale destacar que algumas vezes eu relaciono a enzima como proteína, tá? Mas, como a gente já viu, toda enzima é uma proteína. Então, não fiquem com dúvidas em relação a isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixem de assistir as próximas videoaulas. Um beijo e fiquem em casa.